No vídeo anterior, foram discutidos os limites provocados pelo capitalismo para que nós possamos viver no antropoceno, esse período em que as atividades humanas se tornaram a maior força evolutiva do planeta. Nesse vídeo anterior, nós mostramos que há uma contradição fundamental no capitalismo entre a acumulação de capital e as necessidades sociais. Isso porque é a acumulação de capital que ocorre a partir dos interesses de classe dos capitalistas e não do interesse geral da população que determina a reprodução material das sociedades capitalistas. E essa acumulação de capital depende do crescimento econômico, que se baseia no aumento do consumo, especialmente das classes mais privilegiadas. Esse aumento do consumo faz com que a sustentabilidade ecológica da economia mundial seja muito difícil, se não impossível, de ser assegurada, dada a pressão que as atividades econômicas exercem sobre os limites do planeta atualmente. Porém, dadas as enormes desigualdades que existem no mundo, os países ricos e as classes privilegiadas no interior de cada país teriam que diminuir drasticamente o seu consumo para que os mais pobres pudessem viver com dignidade, começando pela satisfação das suas necessidades básicas, como o acesso à alimentação, à moradia, à água potável, ao saneamento básico e a serviços de saúde e de educação. Dado esse quadro, nesse segundo vídeo será discutida uma alternativa socialista para podermos viver no antropoceno. Então vamos lá. Atualmente, há um intenso debate sobre a sustentabilidade ecológica, no qual são defendidas as posições mais diversas, mesmo entre aqueles que propõem medidas que vão contra a lógica capitalista. O que se observa nesse debate é uma certa cacofonia, onde há propostas que vão desde a defesa de investimentos massivos no desenvolvimento de fontes de energia renovável, geradas a partir de tecnologias sofisticadas, até as propostas que defendem uma adoção generalizada de tecnologias mais simples, associada a uma drástica diminuição do nível de consumo. Nesse debate, a necessidade de uma planificação algumas vezes é até mencionada, embora em geral de uma forma um tanto vaga em relação aos seus métodos, e normalmente com o objetivo de implantar propostas já prontas, definidas anteriormente, como por exemplo, para viabilizar investimentos em determinado tipo de tecnologia. A discussão que nós vamos fazer nesse vídeo sobre uma alternativa socialista para podermos viver no antropoceno está centrada na planificação socialista. Mas, como nós veremos, essa planificação envolve outras questões, como as relativas à democracia no socialismo, por exemplo. A planificação socialista, portanto, de acordo com a nossa concepção, é totalmente distinta do tipo de planificação normalmente proposta nos debates sobre a sustentabilidade. A planificação socialista que nós vamos discutir nesse vídeo inclui um modelo de ajuda à decisão, que permite uma análise objetiva das decisões a serem tomadas pela sociedade sobre as suas riquezas, indicando as tecnologias que viabilizariam a produção dessas riquezas, considerando a sua sustentabilidade ecológica. E o modelo indica também os preços que induziriam os agentes econômicos a adotar essas tecnologias,
de forma a assegurar condições estáveis de reprodução da sociedade. Então vamos ver quais são as principais características desse modelo. Mas antes de discutir o modelo propriamente dito, é preciso salientar que as decisões que devem ser tomadas pela sociedade são relativas às suas riquezas. Então vamos ver que riquezas são essas e quais são as principais relações existentes entre elas. Assim, nós temos os produtos de consumo final, que precisam de meios de produção para serem gerados de acordo com as tecnologias disponíveis. E esses meios de produção demandam recursos naturais para serem gerados, sendo que alguns produtos de consumo final também demandam diretamente recursos naturais, como os produtos agrícolas, por exemplo. Dito isso, vamos então discutir as principais características dessa planificação, mas por meio apenas de descrições literárias dos seus aspectos formais, sem o emprego da linguagem simbólica usada em modelos matemáticos. Para ser aplicado num processo interativo, com essa tomada de decisões pela sociedade sobre as suas riquezas, nós podemos ter um modelo de otimização sobre restrições, cujo problema chamado primal, ele consiste de uma função de minimização do tempo de trabalho socialmente necessário à produção, considerando as técnicas disponíveis. E essa função, a sua solução, seria sujeita às restrições de demanda de produtos de consumo final, de meios de produção e de recursos naturais que podem ser explorados de forma sustentável. Sendo que essas restrições, como nós vimos, correspondem às riquezas, que são variáveis exógenas do modelo, cujos valores então devem ser definidos pela sociedade antes do processo de otimização. A solução desse problema primal nos fornece o máximo de produtividade do trabalho, ou seja, o mínimo de tempo de trabalho necessário à produção, e as técnicas que devem ser aplicadas para atingi-lo, que são denominadas de técnicas eficientes, considerando a demanda de produtos finais e de meios de produção a serem satisfeitos e os recursos naturais que podem ser explorados de forma sustentável. É importante destacar que essa procura sistemática pelo aumento da produtividade do trabalho só faz sentido em uma sociedade socialista na medida em que ela proporciona uma diminuição da jornada de trabalho a todos os trabalhadores, pois esses teriam um acesso garantido ao emprego. Assim, apesar das restrições colocadas pela limitação da exploração dos recursos naturais para assegurar a sustentabilidade ecológica da sociedade, a diminuição do tempo de trabalho para todos continuaria a ser um dos principais objetivos da planificação socialista. Mas aí surge a questão: como fazer com que as técnicas, que são as técnicas eficientes, definidas no problema primal, sejam aplicadas nas unidades de produção? Bom, isso pode ser feito pela determinação de um sistema de preços, que pode ser, então, obtido por meio de um problema dual, que seria deduzido a partir do problema primal. E esse problema dual consistiria numa função de maximização do valor agregado monetário, que é igual ao valor monetário dos produtos de consumo final e do excedente dos meios de produção, menos as rendas geradas pela exploração dos recursos naturais. E essa função de maximização estaria sujeita às restrições de formação de preços nas condições técnicas existentes. E esse problema dual, então, ele nos forneceria os preços que viabilizam economicamente
a geração de produtos finais e de meios de produção com as técnicas eficientes, né? Aquelas que foram definidas pelo problema primal. Esses preços são chamados de preços de reprodução, pois são os que permitiriam uma reprodução material estável da sociedade. Claro que nas condições consideradas no modelo, né? Enfim, é interessante destacarmos algumas propriedades desse modelo. Na sua solução ótima, o valor do tempo de trabalho necessário à produção e o valor agregado monetário são iguais. Assim, o valor agregado é o equivalente monetário do tempo de trabalho socialmente necessário. E isso tanto no conjunto da economia como nas unidades de produção, o que está de acordo com a teoria do valor de Marx. Isso significa que o valor agregado por tempo de trabalho seria o mesmo em todas as unidades de produção que empregassem as técnicas eficientes. As demais obteriam um valor agregado menor, tornando-as menos viáveis economicamente no caso do valor agregado ser distribuído equitativamente entre os trabalhadores, como seria o caso, por exemplo, de uma autogestão das unidades de produção feita pelos trabalhadores. E agora vamos destacar algumas características importantes desse modelo. A primeira é que ele é totalmente diferente dos modelos neoclássicos empregados na chamada economia do bem-estar, tanto em relação aos seus fundamentos teóricos, quanto em relação aos seus objetivos. Assim, apesar de empregar um tipo de cálculo, um tipo de ferramenta matemática utilizada nos modelos neoclássicos, o modelo apresentado nesse vídeo ele é baseado rigorosamente na teoria marxista do valor e no materialismo histórico, como nós mostramos no vídeo sobre economia socialista, lançado nesse canal anteriormente. Em relação aos seus objetivos, esse modelo não pretende definir um máximo de bem-estar social, na medida em que ele não possui uma função de bem-estar social, uma função matemática, como nos modelos neoclássicos, em que o consumo é considerado como bem-estar social. Nesses modelos neoclássicos, por exemplo, uma diminuição da exploração dos recursos naturais, ao provocar uma diminuição do consumo, como ocorre frequentemente, se considera que ela implica em uma perda de bem-estar. Já o modelo apresentado nesse vídeo, ele não estabelece nenhuma hierarquia entre consumo, exploração dos recursos naturais e tempo de trabalho, pois se assume explicitamente que o bem-estar da sociedade depende de uma combinação dessas variáveis, que apenas análises de caráter qualitativo permitem que se decida sobre a sua identificação ou não com o bem-estar social. Assim, como o bem-estar não pode ser definido matematicamente, o modelo apenas mostra como as decisões tomadas pela sociedade podem ser operacionalizadas. Outra característica importante do modelo é que ele permite que a planificação proporcione uma ampla liberdade aos trabalhadores nas unidades de produção para a escolha dos produtos a serem gerados e das técnicas de produção a serem aplicadas, sendo que essa escolha se daria a partir dos preços, o que faz com que esse sistema ele estimule o surgimento de inovações técnicas, que permitiriam então a esses trabalhadores obter rendas temporárias. Essas rendas temporárias elas seriam apenas um bônus à inovação, porque elas não permitiriam o estabelecimento de processos de acumulação diferencial, como ocorre no capitalismo, porque os investimentos seriam controlados pela sociedade.
Por outro lado, é importante também lembrar que o surgimento de inovações se daria principalmente a partir de instituições de pesquisa, como as universidades. E nesse caso, elas não provocariam o surgimento de rendas diferenciais, porque essas inovações estariam disponíveis a todas as unidades de produção. Enfim, muitas questões podem ser levantadas sobre esse modelo e sobre o sistema de planificação do qual ele faz parte. Como, por exemplo, a questão dos serviços públicos, inclusive de educação e de saúde, como incluir isso no modelo, a questão do comércio exterior, a consideração da qualidade e do ciclo dos produtos, na medida em que produtos de maior qualidade, em geral, são mais caros inicialmente. Tem toda uma fase de desenvolvimento, e depois é que seus custos começam a diminuir. E outras questões também, como em relação à capacidade de coleta e tratamento dos dados para elaborar os modelos, e assim também como em relação à própria capacidade de processamento desses dados para a solução do modelo, que provavelmente teria grandes dimensões. Mas, na verdade, todas essas questões não apresentam dificuldades assim particulares. Isso em função da natureza do modelo, que é assim, do ponto de vista matemático, relativamente simples, e aos recursos tecnológicos hoje também disponíveis. Bom, a discussão do modelo de ajuda à decisão que nós fizemos até agora corresponde à parte fácil da planificação socialista. Porque, evidentemente, essa planificação ela não se resume, como nós já vimos, aliás, à aplicação de modelos matemáticos, ou à elaboração de planos quantitativos, simplesmente. Ocorre que a planificação socialista, que nós estamos discutindo aqui, ela não pode ser dissociada dos processos de tomada de decisão sobre as riquezas sociais, que devem se relacionar de forma interativa com o modelo, certamente, mas que são anteriores à solução do modelo. Assim, a parte difícil da planificação socialista é assegurar que essas decisões sobre as riquezas elas respondam efetivamente às necessidades do conjunto da sociedade, inclusive no que diz respeito às condições para sua sustentabilidade ecológica. E para que isso ocorra, é necessário que essas decisões sejam tomadas de forma efetivamente democrática, para que os investimentos fiquem sob controle dos trabalhadores, o que só pode ocorrer a partir da superação das relações sociais capitalistas. E essa questão da democracia no socialismo, a qual inclusive nós já dedicamos um vídeo específico nesse canal, ela é difícil, porque as instituições que poderão assegurar essa democracia, elas só poderão ser definidas a partir da própria luta dos trabalhadores. Luta essa que se inscreve num processo histórico, que não é possível de ser previsto. Sendo que a tentativa de definir instituições e uma sociedade futura, de forma dissociada desse processo histórico, anteriormente a ele, seria construir uma utopia, o que estaria em contradição com o materialismo histórico. E agora eu vou fazer um pouco de propaganda dos meus livros. É que o processo de planificação apresentado nesse vídeo, com todas as questões que nós levantamos, inclusive as relativas à democracia,
é tratada no meu livro sobre socialismo e materialismo histórico, cujo link se encontra aqui embaixo no texto da apresentação desse vídeo. E as relações entre riquezas, valores e preços, que fundamentam o modelo apresentado nesse vídeo, são analisadas no meu livro, que é intitulado Com Marx para além de Marx, cujo link também se encontra aqui embaixo no texto da apresentação. E para concluir, eu espero que você que está vendo esse vídeo tenha visto o vídeo anterior que nós apresentamos nesse canal sobre os limites do capitalismo para vivermos no antropoceno. Porque nesse vídeo anterior foram discutidos alguns dos maiores problemas hoje enfrentados pela humanidade relativos à sua sustentabilidade. Problemas cuja magnitude faz com que eles não possam ser superados por medidas de caráter meramente tecnológico, porque o nosso planeta não suporta mais o crescimento global da economia. Esses problemas, assim, só poderão ser resolvidos a partir de uma profunda reorganização das sociedades contemporâneas. E, nesse sentido, eu espero que esse vídeo sirva para estimular a reflexão sobre, mas também o engajamento por uma alternativa socialista, para que nós possamos todos vivermos no antropoceno de forma digna e civilizada.